Graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa live hoje. A nossa live de segunda-feira, a qual nós aprendemos com o Espírito Santo sobre a palavra de Deus, sobre o amor dele, né? Estamos num tempo muito difícil, né? Um tempo que a gente precisa perseverar, que a gente precisa lutar, que as coisas estão acontecendo assim de uma maneira, parece que meio desregrada, mas Deus tem uma palavra para nós hoje, em nome de Jesus. Então, assim, você ateu, católico, crente, espírita, você ser humano que gosta de Jesus, de ouvir a palavra de Deus, fica aí, conecta, dá o seu boa noite, o seu glória a Deus, para me conhecer você, saber de onde você está falando, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida do Elias, amém? Eu vi um recadinho dele agora para convidar as pessoas. Deus abençoe também a vida do meu amigo Rogério, da mamãe dele, do papai dele, que está ali se recuperando. E que a gente possa, em nome de Jesus, nessa noite, bradar, entender aquilo que Deus, aleluia, quer para nós nessa noite. O tema de hoje pode estar difícil, mas não impossível para Deus. Muitas das vezes é a nossa posição, muitas das vezes é a gente que não podemos, aleluia, sair da direção. Oi, Carol, um beijo, Carol, Deus abençoe, né? Às vezes a gente olha para a situação e fala, vixe, agora acabou todas as possibilidades, agora tá difícil, tá nada. Jesus tem uma palavra que vai falar para nós que nós podemos recomeçar a qualquer tempo. Deus pode mudar a minha e a tua história, mas nós temos que permanecer na posição. Eu estava terminando de me arrumar aqui em casa e o Espírito Santo, aleluia, ali no banheiro falando comigo, né? Falando assim, filha, fala para eles que muitos estão na igreja, mas não estão crendo que eu sou Deus, aleluia, para mudar a história da vida deles. Muitos estão dizendo da boca para fora, mas verdadeiramente dentro do coração não estão crendo. Então nós precisamos crer, nós precisamos adorar o Senhor, nós precisamos entender que Ele é Deus e que nada lhe é impossível, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus nessa noite, amém? Quero dizer que aos pouquinhos nós estamos voltando aos trabalhos, às lives online. Logo, logo essa semana, hoje acabando aqui, eu já vou gravar lá no YouTube. Logo, logo nós vamos estar no YouTube, direto do YouTube, toda quinta-feira, coisa linda que Jesus está preparando, um trabalho novo, né? O trabalho que eu fazia lá na minha página, a gente vai fazer direto no YouTube, vai chamar live 30 minutos. Em 30 minutos Deus pode falar com você. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá no pesquisar, digita Esperança de Crescer. Digita lá, segue, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho que vem coisa boa aí. A nossa live de quinta-feira, ela vai ser mais cedo, ela vai ser às 7 horas, tá? Às 19 horas à noite. Ela vai ser às 19 horas para que eu tenha liberdade de acabar a live e ir ao culto quando eu puder ter esse tempo livre, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua história. Tenha certeza que você não tá aqui à toa. Eu sei que muitos aí eu morro de saudade, mas nós estamos aqui porque nós cremos verdadeiramente que Deus, ele vai mudar a nossa história, que há algo novo para nós e que com certeza, aleluia, anabra suia, anabra ras, Deus, ele vai falar conosco, amém? Somos dependentes de Deus. Convida aí seus amigos, né, para estar participando, seu familiar. Não esqueça de curtir a live, isso nos ajuda também. E apertar o coraçãozinho aí, porque o Facebook entende que outras pessoas, né, ele acaba convidando outras pessoas para estar nos assistindo. Vamos lá? Vamos orar? Que hoje eu tô com sede de Jesus hoje, amém? Nós vamos falar aí de algo que aconteceu com Pedro, e eu tenho certeza que Deus, ele vai falar muito ao teu coração. Espero que você tenha passado uma Semana Santa maravilhosa, que família é importante, tá? Não importa quantos problemas a gente já teve com os nossos familiares,
Família é importante. Importante nós lutarmos pela nossa família, amém? Deus que não tenha agressão, né? Tudo pode mudar em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, estamos aqui, Senhor, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, brada na nossa vida, na nossa história. Senhor, fala conosco, Senhor, nessa noite. Já vai abençoando, Senhor, aí a vida, Pai, do Rogério, da Carol, Senhor, do Elias. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos cobre com teu sangue. Aqueles que vão entrar daqui a pouco, Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um deles. Cada pedido de oração, Pai, que é feito tanto no grupo do WhatsApp como do Esperança de Crescer. Senhor, lá, Senhor, do Reunidos. Senhor, que o Senhor possa, Pai, ouvir cada oração, Pai, e respondê-la em nome de Jesus. Pai, que a partir desse momento, dessa hora, eu venha ser instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um amém aí, um glória a Deus? Que bom estar aqui. Eu tava com saudade disso, viu? A palavra que nós vamos ler hoje, ela está em Lucas 5. Presta bem atenção que Jesus ele vai falar conosco hoje, né? O tema é o chamado dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apartando-se a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele no lago de Genezaré, e viu que 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. No entanto, dos barcos que era de Simão, pediu que ele se afastasse um pouco da terra, né? Então assentou-se e lhe ensinava o barco à multidão. E acabou-se de falar, diz o Senhor: faze-te o mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que romperam-se a rede. Glória a Deus, aleluia. O que o Espírito Santo, aleluia, ele coloca ao meu coração nessa noite? Vamos prestar atenção no tema que o Espírito Santo deu para nós hoje. Pode até estar difícil, não impossível para Deus. Talvez nós venhamos tentando construir algo, estamos patinando, né, na construção de algo e já tentamos várias vezes e algo não acontece, parece que algo, aleluia, não sai do lugar, mas o Espírito Santo quer nos mostrar hoje que quando nós entendemos aquilo que Deus quer para nós, a nossa vida muda completamente. Quando nós entendemos, aleluia, o que é o propósito de Deus para nossa vida, parece que as coisas começam a funcionar de uma maneira melhor. Não que as coisas vão se tornar totalmente fáceis, que vai começar a cair dinheiro do céu, que logo, não é isso. Nós precisamos ter no nosso caráter, na nossa essência, o quanto nós precisamos ainda trabalhar bastante, o quanto nós precisamos lutar bastante, o quanto ainda nós precisamos acreditar. E uma das primeiras coisas que nós vamos pensar nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, é que nós precisamos de mudanças, precisamos ouvir a palavra e obedecer. Mas às vezes nós precisamos mudar as nossas manias, às vezes nós precisamos mudar a questão de aquela mentirinha. Eu acho que essa mentirinha aqui eu posso contar, sendo que na verdade, aleluia, nós temos que entender que a mentirinha pode aumentar para um mentirão. Então eu tenho que tomar cuidado. Enquanto Tiago e Simão estavam ali, né, os pescadores com as redes, aí eu fico pensando, se eles tivessem ido pescar com o anzol, demoraria muito mais, mas eles foram visionários, eles resolveram pescar com as redes, porque eles precisavam de muitos peixes. E às vezes nós temos que pensar assim, por que nós queremos que Deus
resolva a nossa vida e nós estamos com o anzolzinho lá. De vez em quando a gente vai no culto, de vez em quando a gente ora, de vez em quando a gente solta esse anzol, de vez em quando a gente vai, joga o anzol ali, eu vou ali. Às vezes nós não temos nem paradeiro, achamos que ficar lançando anzol em qualquer porta, tudo, eu vou aqui, eu vou lá, eu vou acolá, porque lá tem revelação, porque lá tem isso, e aí eu fico jogando um anzol fora do propósito de Deus, porque eu ainda não parei para ouvir, porque a palavra de Deus diz para nós que aconteceu que apertando-se a multidão a ouvir a palavra de Deus ali em Genezaré. Então Deus estava ali, mas eles tinham ido pescar e nada tinha acontecido. Mas uma coisa eles tinham, eles eram visionários, porque eles pescaram com redes. Através das redes eles começaram a pescar. Você tá entendendo? Então dá um glória a Deus para mim. Para mim perceber que você está entendendo o que Deus está falando. E muitas das vezes, se nós não ouvirmos aquilo que Deus quer nos exortar, nos corrigir, às vezes Deus quer nos dar uma direção nova, mas às vezes nós somos tão cabeça dura, às vezes a gente fica pensando, meu Deus, não vou fazer isso, porque eu já estou acostumado a fazer assim, então eu não vou mudar. Então, primeira coisa que nós temos que aprender essa noite, nós precisamos ter a capacidade de mudar. Pedro, que é Simão, junto com o Tiago, eles estavam ali tentando resolver uma situação que era da necessidade deles. E hoje, eu e você, nós temos necessidades para poder sanar. Nós temos sonhos para poder realizar. Talvez nós estamos aqui debaixo de uma dificuldade imensa. Debaixo de uma questão que nós já tentamos várias vezes e nada muda, nada muda. Nós tentamos uma, tentamos outras, nós já tentamos outras estratégias e talvez nós estamos igual Pedro e Tiago. Pedro e Tiago, a Bíblia diz para nós lá em Lucas 5, você que está entrando agora, que nós jogamos ali a rede a vida inteira. A paz, Rai, olha que coisa linda, Rai, ó. Tô usando ela hoje, amém? Deus abençoe, a paz, Fernanda Mael. Então, chega uma situação da nossa vida que nós precisamos entender quem nós somos. Qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida para que as coisas começam a dar certo? E uma das coisas que acontece na nossa vida é que às vezes nós estamos tão dispersos e não estamos ouvindo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós precisamos entrar num propósito de Deus, né? Ontem o culto falou muito de oração, eu ministrei a paz, Pedro, sobre a semana praticamente inteira sobre oração. E eu tive que exortar uma pessoa, por quê? Porque eu vou falar que eu amo Jesus, mas a minha boca continua suja, eu continuo com mau hábito. E olha, vamos lá, vai. Ninguém tá falando de santarrão, de santarrona, ninguém tá falando da perfeição, a paz, Lu. Ninguém tá falando disso. Nós estamos falando de um evangelho que modifica, que transforma. Eu acho que a primeira mudança que nós devemos ter nessa noite é reconhecer que nós somos pecadores. E que nós vamos morrer pecadores. Mas nós precisamos, aleluia, ter um coração humilde para mudar. Nós precisamos ter um coração, eu sinto a presença de Deus. Nós precisamos ter um coração que seja apto a fazer as mudanças. Talvez nós estamos nos acovardando tanto diante da circunstância que nós não conseguimos nem ouvir a Deus. Mas Deus estava passando ali em Genezaré. Deus está passando hoje nessa live, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus,
para falar conosco, para dizer para nós, olha, tá difícil, mas não é impossível para mim. Mas o que é que eu estou fazendo até o dia de hoje que nada aconteceu? Parece que as coisas não mudam e as coisas precisam mudar. Nós não podemos, em nome de Jesus, acabar o ano da mesma maneira que nós começamos, ou acabar o ano com os mesmos problemas que nós iniciamos. Nós precisamos mudar, e é isso que Pedro e Tiago entendeu. Mesmo que ele tinha uma queixa, Pedro e Tiago, né? Eles estavam ali, presta bem atenção, e aí viu, né? Versículo 2, 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores haviam descido. Jesus observou e estavam lavando a rede. Algo profundo é para nós entendermos nessa noite. Deus, ele não trabalha com um preguiçoso. Deus não entrega nada para ninguém que não tem disposição para orar, que não tem disposição para buscar. O que Pedro e Tiago estavam fazendo? Eles estavam lavando a rede. Eles já tinham tentado, aleluia, labraçuia, nabrahas. Algumas vezes eles tinham tentado ali, aleluia, em nome de Jesus. E é isso que nós temos que entender. Você precisa continuar tentando, mesmo que não tenha dado certo. Eu acho engraçado as pessoas, os crentes de hoje, os crentes modernos, porque eu fui amassada, triturada, eu passei por vale da sombra da morte, para que o Deus pudesse me dar 0,1 da unção que ele me deu hoje, para chegar aqui. Mas aí você pede pro crente hoje orar 21 dias, aí eu recebo uma alegação que eu já orei 15, eu já tô cansado porque nada aconteceu, como se Deus tivesse obrigação de resolver a parada, aleluia, como diz o pastor Diego, que eu amo, um beijo no coração dele, vai lamber sabão, né? A gente precisa modificar os nossos hábitos se a gente realmente quiser vencer. O mundo está completamente perdido, as pessoas são más, as pessoas investem muita coisa na maldade. E nós que temos um coração voltado para Jesus, porque nós não somos bons. Eu não sou boa. É a graça de Deus que me faz ser melhor. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? É assim que nós devemos pensar. O que esses caras estavam fazendo? Eles estavam lavando a rede. Eles tinham passado por um processo de frustração. Talvez você esteja nessa noite aqui porque você está passando por um processo de frustração. Você tentou e não deu certo. É que nem a receita do bolo. Eu adoro cozinhar. E quando eu faço um bolo que não dá certo, nossa, aquilo dói no meu coração. E eu sei que dá para ir lá e fazer outro, mas eu gostaria que tivesse dado certo na primeira. Mas a vida não é assim. Para a gente chegar no patamar de uma melhora, de uma conquista, de algo que a gente sonha, almeja, nós precisamos lutar. O que eu aprendo com a palavra de Deus? Aleluia! Que os caras tinham pescado a noite inteira com rede, não era com anzol, não tinha pescado nada, né? E eles entraram ali, entrando no barco que era de Simão, pediram que se afastasse um pouco da terra, então assentou-se e ensinava do barco a multidão. Presta atenção, para Deus chegar a você, você vai precisar entender o que Deus fala. Jesus estava em Genezaré, ele tinha várias outras opções, mas ele resolveu chegar perto do barco. Ele pediu para o Pedro e para Simão se afastar um pouco. Jesus sentou ali na beira do barco e começou a pregar. Havia algo que Jesus queria ensinar para eles. Ele estava num momento difícil, pois já tinha tentado, não tinha dado certo. E assim nós ficamos com uma tristeza no nosso coração e dizendo para o Senhor: Senhor, quando o Senhor vai resolver essa parada? Senhor, quando que eu vou sair desse vale da sombra da morte? Ai, Senhor, quando que isso vai se resolver? E hoje Jesus está aí na sua casa, dizendo, quando Jesus, a Bíblia diz no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar, lançai as vossas redes para pescar. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite.
Tem algo chamado, aleluia, um chamado maravilhoso para mim, para você, chamado vida, né? Um propósito. Você não nasceu só para dormir, para comer, para trabalhar, para pagar a conta. Você só não nasceu para isso. Existem conquistas para você conquistar enquanto você estiver aqui. Eu sempre falo para Deus, meu Deus, antes de eu ir para o céu, Senhor, tem tanta coisa que eu quero fazer, mas só Deus sabe a pegada que é você administrar um ministério há quase 10 anos, sozinha, sem marido. Apesar que o marido não ajuda muito em ministério, né? Mas pode ser uma ótima companhia. Mas assim, perseverando, adorando ao Senhor, entendendo que tudo tem o tempo dele, a hora dele. E nós precisamos entender que certas horas, a paz, eles precisamos deixar na mão do Senhor e acreditar que ele vai mudar. Jesus chega perto de Pedro. Você está deixando Jesus chegar perto de você nessa noite? De Pedro e de Simão numa situação tão difícil, de frustração, a qual eles não tinham conseguido. E começa a pregar, começa a falar. E Jesus fala para eles, então agora novamente no versículo 4, lançai a rede. Deus está mandando eu e você tentar de novo. Deus está mandando eu e você conquistar novamente. Deus está mandando a gente perseverar, ter esperança novamente. Mas só que eles tiveram uma queixa. E quantas as vezes nós temos queixa? Quantas vezes nós estamos falando para Deus, meu Deus, Senhor. Parece que para outras pessoas as coisas são um pouco melhor, dão um pouco mais rápido, acontece. Parece que para mim não, parece que para mim é um pouco mais dolorido. Mas eu quero dizer algo para você em nome de Jesus. O livro de Isaías diz isso. Quando for a hora certa, Deus vai fazer acontecer, aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você pode dizer para Deus, Senhor, eu estou entendendo tudo que o Senhor está falando? Deus queria treinar Pedro. Pedro, ele só precisou dar ouvido a Jesus, porque Pedro, ele precisava ouvir e executar aquilo que ele estava ouvindo. Muitas das vezes, nós estamos ouvindo aquilo que Deus está falando para a gente fazer, mas a gente tem medo de executar, a gente tem medo de mudar, a gente tem medo de acreditar nas mudanças que o Senhor tem para nós, né? E o que mais me chama a atenção nessa palavra é que Deus, quando a gente está lá no chão, embaixo, quando a gente olha para um lado, quando a gente olha para o outro e a gente não vê saída, aleluia, alabre a suia, nabre a ras, é nessa hora que Jesus fala para nós, agora é comigo, pode deixar na minha mão porque, aleluia, eu vou resolver essa parada, mas você precisa confiar no meu poder, aleluia, nabre a suia, você precisa confiar, aleluia, na minha autoridade. Você precisa confiar naquilo que eu estou dando a direção para você. Ai, meu Deus, eles estavam ali se queixando. E respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E é isso que nós precisamos entender. Talvez nós tenhamos tentado 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas faltou sobre a palavra, sobre a autoridade de Jesus, faltou poder, faltou entrega, mas é hoje, é hoje que Deus chega com novidade de vida, com mudança, com autoridade para que você possa entender que você precisa fazer as mudanças, você precisa desapegar do passado. Talvez você precisa se perdoar de um erro que você cometeu, de algo que ficou lá atrás, você cometeu e você não se perdoa. É necessário você entender, é necessário você entender que nem você tem o direito de julgar você mesmo, somente Deus tem o direito de julgar. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu me apaixono cada dia mais, porque eu lembro da prostituta Raabe, né? Lá em
Jericó, a qual elas acolheu ali os espião de Israel, uns homens de Deus, e Deus dá uma ordem a Josué, labraçuia, labrahaz, olha, nós vamos invadir a Jericó, mas somente Raabe e a sua família, que vocês não vão derrubar e vão trazer para nós. O que eu entendo? Que Deus não está preocupado com o teu passado, Ele está querendo que você ouve hoje e muda o teu presente, aleluia, Ele está querendo que você ouve hoje e começa a entender que Ele amanhã ou depois Ele vai mudar a tua história. Raabe, quem foi Raabe? Aleluia, aleluia, olha a descendência de Raabe, mas ela era uma prostituta, e muitas das vezes nós mesmos, o Espírito Santo está mandando dizer, nós mesmos não nos perdoamos porque deu errado lá atrás, porque deu errado no passado, porque nós fizemos errado. Desculpa, se você está me procurando no passado, eu não estou mais lá, porque lá eu bebia, lá eu falava palavrão, lá eu era uma pessoa sem responsabilidade, mas Jesus me transformou e Ele me fez nova criatura, lá braçuia, nabrahaz. Só que no dia de hoje as dificuldades ainda são muitas, mas eu continuo acreditando que Deus Ele vai mudar a minha história. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Você não está aí para ficar olhando para minha cara, não. Você está aí para acreditar. Você está aí para louvar e engrandecer o nome de Deus. Então acredite, Deus Ele está no controle de todas as coisas. E toma cuidado. Ai, missionária, eu recebo muitas ligações, eu faço muitos atendimentos. Cuidado com as coisas repentinas. Eu vou lá naquela igreja, porque lá naquela igreja revela, acontece alguma coisa e lá vai ser mais rápido. Cuidado, olha, aquela proposta de emprego, que aquela lá vai mudar minha vida, vai ser mais fácil. Cuidado, deixa eu te entender, eu vou te explicar uma coisa. Jesus, ele tinha um propósito na vida de Pedro. Pedro, quando Deus faz a proposta, eu já vou ler para vocês aqui, Jesus faz a proposta para Pedro, Pedro larga logo tudo e vai seguir Jesus. Às vezes você está preocupado com o marido, com a esposa, com o filho, com o problema e não está largando tudo para seguir a Deus. Mas não vai viver milagre se você não seguir a direção de Deus. Mas toma cuidado, nós precisamos ser tratados por Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, como Pedro. Pedro, ele andou com Jesus por muitos anos, por 3 anos. Por quê? Porque ele precisava aprender, porque ele precisava mudar o seu temperamento. Todo mundo fala, ai, Pedro é meio arretado, porque Pedro falado, eu sou meio Pedro, né? Então a gente sabe, só que Deus queria algo mais com Pedro. Deus queria tornar ele pescador de homens, está lá em Atos 2. Pedro ganha 3.000 almas para Jesus, né? Numa reunião, olha que coisa linda que Jesus faz. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, trabalhe com a ferramenta que vocês têm hoje. Pedro e Tiago, a ferramenta que eles tinham lá era dizer para Jesus naquele momento que eles tinham trabalhado a noite inteira e que ele não tinha pescado nada. Mas nós hoje, diante dessa dificuldade que nós estamos vivendo, diante desses problemas, dessas lutas que nós estamos vivendo hoje, nós temos, qual as ferramentas que nós temos? Jejum e oração. E boa vontade está na casa do Senhor. É isso que nós temos que ter. Escutar a palavra certa, tomar as atitudes certas. Não dá mais para a gente ir para a igreja e ficar meio alienado. Não filtrar, não chegar em casa, não ler uma palavra, não procurar se familiarizar com Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus. Pedro, quando ele entende, ele respondeu Simão. Disse, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompiam-se a rede. Glória a Deus. É nessa profecia que eu creio, é através da palavra que eu creio. Que talvez eu e você tenham tentado até hoje e nada tenha dado certo. Mas em nome de Jesus, Deus ele vai mudar a nossa história. Porque hoje nós entendemos que nós precisamos lançar a rede em nome de Jesus. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
Coloca Deus na frente. Às vezes nós estamos tão preocupados com as situações que nós esquecemos de colocar Deus à frente da nossa vida, dos nossos problemas, da nossa história. E às vezes quando nós se vemos numa situação difícil, nós temos que tomar cuidado, porque tá cheio de cobras humanas pronta para nos prejudicar, e nós precisamos resolver a nossa vida espiritual primeiro. Nós precisamos resolver a nossa vida de oração. Nós precisamos resolver a nossa vida familiar. Quem sabe você está aí nessa noite, nessa live, para entender que chegou o momento de você perdoar. Aleluia. Chegou o momento de você se perdoar. Chegou o momento de você olhar e falar: olha, eu sou dependente da graça. É dele, é para ele todas as coisas, e eu vou ficar com ele porque ele é o meu amigo, ele é meu camarada. Jesus, ele é tudo que eu tenho. Eu vou me apegar a ele para que eu consiga, aleluia, resolver a situação. Quando Pedro vai novamente jogar a rede, para que ele tá jogando a rede debaixo de uma profecia em nome de Jesus. A única profecia, Jesus já vai, agora eu vou em meu nome, vai em meu nome, em nome de Jesus. E ele pesca, a Bíblia diz que uma quantidade tão grande de peixe que a rede se rompia, eles não conseguiam tirar, tiveram que chamar mais gente, mais companheiros para conseguir tirar os peixes. Você está entendendo que Deus está falando com você? Vai chegar o tempo que você vai precisar, glória a Deus, chamar gente para contar o teu testemunho. Tamanha é o milagre que Deus vai operar na sua vida e na sua história. Aí vai ser fácil? Não, vai ser bem difícil. Você vai precisar ser determinado. As coisas vão se levantar contra e você vai ter que ficar na posição adorando ao Senhor e dizendo: o Senhor vai fazer. Ele é Deus. Pode estar difícil hoje, mas não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Às vezes você pode estar cansado, mas não murmura, continua orando. Sabe o que eu penso diante das situações? Muitas das vezes eu sou perseguida até nas redes sociais, porque eu não sei porquê, talvez pela simplicidade, talvez pelo modo, eu não sei, também não me interessa, porque eu estou debaixo da direção de Deus, fazendo a vontade dele, adorando ele, dizendo que ele é maravilhoso, que ele é meu amigo, ele é sensacional, e eu tenho certeza que ele está falando com você nessa noite. Você vai lançar a rede mais uma vez, você vai orar, você vai pedir salvação, libertação para sua família, para os seus filhos que estão na droga, para sua mãe que está doente, para qualquer coisa que você a sua necessidade. Em nome de Jesus você vai conseguir. Eu quero que nessa noite você rasgue o teu coração na presença de Deus, porque uma coisa é certa: Deus sabe a hora de mudar a tua história. Deus sabe a hora de pegar e fazer assim o sobrenatural na sua vida. Então acredite, Deus está no controle da sua vida e da sua história. Alabre a sua, nabra ras. Não importa o que esteja acontecendo, Deus ele vai mudar a tua história. Mas missionária, eu estou sendo perseguida. Missionária, não importa o que esteja acontecendo, Deus vai mudar a tua história. É uma palavra de baixo, é no nome de Jesus. Então acredite somente, porque Deus ele está mexendo, ele está trabalhando. E entenda uma coisa: Deus ele tem um propósito na sua vida, como ele tinha na vida de Pedro. Procure saber qual que é o propósito de Deus na sua vida. Trabalhe em cima dele. Ore em cima dele até que o propósito de Deus seja cumprido dentro desse processo ruim que você está passando. Porque esse processo ruim que você está passando, existe um propósito de Deus. Então pare de desistir daquilo que Deus tem para sua vida por causa das dificuldades. As dificuldades elas vão vir, elas vão acontecer, não importa o dia e a hora. Vamos agradecer a Deus porque nós temos saúde e podemos continuar lutando. Você pode dar um glória a Deus nessa noite?
Nós lemos lá na palavra que quando Jesus chegou perto de Pedro e Tiago, eles estavam lavando a rede. Pega isso para o teu coração. Você precisa estar em ação com Jesus, você precisa chegar perto, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, no propósito certo, para que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua história, para que as coisas possam acontecer de uma maneira que você vai ficar assim, obrigado, Senhor. E pare de querer entender como que Deus vai fazer o milagre, somente creia e ore, faça a sua parte. Jejua. Se eu fosse entender, porque há 7 anos quase Deus me chamou para fazer essa obra, e 7 anos aqui, online, né? Porque o ministério mesmo acho que já deve ter uns 12, né? Eu nunca entendi, nunca ficava pensando que eu tinha feito, estudado, eu queria outra coisa para minha vida. E hoje, quando eu entendi que todo aquele processo que eu passei de dificuldade foi para que Deus cumprisse o propósito dele, foi para que hoje eu pudesse estar aqui falando do amor dele, para que a sua fé aumente nessa noite. Eu me sinto honrada, eu me sinto feliz, porque Deus escolheu eu para fazer isso. Fácil é? Não, você não sabe o quanto tá difícil. Mas Deus está aqui, Deus está aqui, e Ele está cuidando de cada detalhe da minha e da sua vida, amém? Já estamos caminhando para o final, você que está acostumado com a live, você sabe o quanto eu sou objetiva, né? Então, o que você tem que entender nessa live hoje? Deus não está lá no seu passado, você precisa deixar ele lá, você precisa se perdoar, você precisa perdoar quem você precisa perdoar, para de ficar carregando ranço, história de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, história disso, história daquilo, deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua história, sabe, se dê a oportunidade de viver coisas novas, sabe, e assim, deixa Deus te preparar dentro desse processo, né, não deixa o mundo desabar como se Deus não estivesse olhando para a sua situação. Deus, ele está olhando sim, ele está cuidando de você sim, e ele vai mudar a tua história sim, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa mudar a tua história, que Deus possa fazer o extraordinário. Não é um mês, eu escrevi sobre isso aí, né? Amo escrever também, é um dom que Deus me deu, né? Não é um mês, não é o ano, é você. É você que precisa mudar aqui de dentro para fora, é você que precisa ter mais disposição para fazer aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é melhor para você. É você que precisa parar de ir pela cabeça dos outros, pela opinião dos outros e fazer aquilo que Deus colocou aí no seu coração, na sua vida, na sua história. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua história. Missionária Rai, um beijo no teu coração, que saudade. Abraço para vocês todos, tá? Fernanda de Recife, Elias do Rio de Janeiro, Fernanda de Piracicaba, Rogério de São Paulo, né? Luciana de São Paulo, Chile de São Paulo e mais outros aí, amém? Você pode aí dar um glória a Deus aí para mim, uma boa noite, a Carol também de São Paulo. Deus abençoe você e sua história. Hoje eu fui convidada para ministrar às 11h30 da noite lá no Instagram, esperança.d. Crescer SP, tá no meu stories, no meu WhatsApp, segue lá e eu vou estar ministrando não sei o que, mas Deus sabe de todas as coisas, eu devo entrar ali 11h30, 15 para meia-noite ali para fazer uma ministração, amém? Deus abençoe vocês, abençoe a tua história, semana que vem, se Jesus não voltar, Pedro tá por aí, tudo bem? Você mudou para o Rio Grande do Sul, Elias, eu conheci o Elias lá no Rio de Janeiro, mas ele mudou, acho que em Macaé. Ele está no Rio Grande do Sul, Deus abençoe você, seu irmão por aí também, a família toda, né? E eu vou estar lá no Instagram, lembrando que quinta-feira eu vou estar no meu canal no YouTube. Se você não se inscreveu lá ainda, corre lá, escreve Esperança de Crescer, ativa o sininho que eu vou estar lá no canal. Todas as quinta-feiras, às 19 horas, agora eu vou estar no meu canal no YouTube. Deus vai falar com você em 30 minutos, live 30 minutos, a gente vai alimentar aí esse trabalho o restante do ano, amém?
toda quinta-feira às 19 horas, tá? Você que está acostumado a dar a sua oferta, nos abençoa, abençoa, porque o mês passado para cá as coisas estão bem difíceis, né? Você pode fazer o Pix através do número do meu telefone, faça a sua oferta, ora ao Senhor, aquilo que o Senhor colocar no teu coração nos ajudará. Esses dias eu recebi um Pix de R$20 na hora oportuna, era exatamente aquilo, aquela oferta que o menino mandou para mim, que eu precisava. Então, às vezes você tá achando que é R$1 milhão. Não, se você puder, amém, né? Mas não é. O pouquinho que você puder mandar vai nos ajudar a manter o ministério, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida e sua história. Semana que vem estamos aqui às 20h30 para falar do amor de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos orar para agradecer a Deus tudo que Ele nos trouxe hoje, que Ele nos ensinou, e em nome de Jesus, lança novamente a sua rede, acredite na mudança da sua vida, acredite na mudança da tua história e continue trabalhando, porque Deus, Ele é fiel, amém? Em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Paizinho amado, Senhor, muito obrigado. Senhor, ainda que nós não merecemos, mas o Senhor nos acolheu nessa noite, o Senhor falou conosco, né? Alá, suia, nabriahás. O Senhor falou conosco nessa noite. Senhor, eu tenho certeza que nós vamos lançar a rede e dessa vez na Abriaçuia, na Abrahás vai vir um peixe. Muitos deles, Pai, para que nós possamos contar testemunho para muita gente. Senhor, abre as portas do céu. Visita, Pai, as nossas contas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita os familiares, visita aquele que está no leito. Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita aquele que tem uma audiência, uma causa na justiça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Senhor, dependemos do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, continue falando conosco. Vá, Senhor, já na próxima live, Pai, ali 15 para meia-noite, Pai, lá no Instagram. Abençoa aquele povo, Senhor, que eu não sei o que o Senhor quer falar, mas que o Senhor possa falar lá, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que a paz, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, semana que vem, nós estaremos aqui para falar do amor de Deus. Eu confesso que eu estava com muita saudade, Deus, que me hackearam no meu Facebook. Eu fiquei um mês e pouquinho, e nós estamos voltando aos pouquinhos com os trabalhos. Obrigada pelo teu carinho, que você possa curtir, compartilhar, que você possa se inscrever no canal, e eu quero dizer para você que eu estou aqui, se você precisar conversar, se você precisar de oração, me chame aí no contato que você tem, pelo Messenger, pelo WhatsApp, que nós vamos tentar encaixar um horário para que Deus possa abençoar a sua vida através de uma simples oração, tá bom? Beijo no coração de vocês, até a semana que vem, se Deus quiser, amém?